No mundo, são em torno de seis empresas que fazem perfuração para todas as petroleiras, e são contratadas, são alugadas. Só que elas só aceitaram fazer o desenvolvimento para a camada de pré-sal com patrocínios e garantias da Petrobras. Então a Petrobras, com aquele conhecimento das geofísico, conhecimento de perfuração, em contato com essas empresas, desenvolveu a tecnologia para águas muito profundas, da qual todas as petroleiras se aproveitam hoje em dia. Diferencial. Por que as outras petroleiras ainda não entraram no devidamente no Brasil, como elas querem? Porque a Petrobras continua sendo a grande conhecedora geofísica da nossa plataforma continental. E elas, para entrar aqui e não correr o risco de perder 60 milhões de dólares em cada furo, elas procuram entrar associada com a Petrobras, porque a Petrobras escolhe o lugar. Mas vou voltar a isso depois. Aqui para mostrar para vocês, que eu falei ali, né, o que é um manifold, né, o que é uma árvore de Natal. É um conjunto de válvulas que, em caso de algum vazamento de petróleo ou gás, ela fecha o poço e elimina o vazamento. Essa válvula aqui, no campo de Frade, meia dúzia de 4, 5 anos atrás, teve um grande vazamento da Chevron, que era a operadora, porque uma válvula estava estragada, a outra estava inoperante, e a outra não avisaram que não sei o quê, e deu vazamento e foi detectado. 4 ou 5 dias depois, por um desses pessoas que ficam olhando no Google Earth, no Google Terra, no Google Maps, viu uma mancha de óleo ao redor do campo, porque a Chevron ficou calada, a ANP também ficou calada, quando esse cara botou a boca no trombone, 4, 5 dias depois é que veio a notícia, só para ter uma ideia do que é uma multinacional tratando disso. Se fosse a Petrobras, tinha sido decretada a sua falência naquela hora, né? Mas como foi a Chevron, já tinha tido o exemplo da BP lá no Golfo do México, que foi o maior escândalo ainda, que não foi muito diferente desse, mas esse é o modelo petroleiro internacional. O manifold converge todos os dutos, né, para ele, e ele coordena a remessa para as plataformas ou as unidades flutuantes, armazenagem e produção, que é uma dessas aqui. Isso aqui é uma lâmina de 2.000 metros, né? Vocês imaginam que esse tubo flexível aqui é um tubo de aço, viu, gente? É um tubo de aço, não é um tubo de borracha, né? E tem 2 quilômetros aqui. Aí tem uma série de desenvolvimentos que eu não vou me alongar aqui, só ter uma ideia aqui, porque para engenheiro gosta disso, né? Imagina um tubo de aço de 2 quilômetros pendurando num troço flutuante lá em cima, né? Então os caras inventaram umas tal de boias de sustentação para diminuir o peso lá na plataforma, ou o peso no navio, na arma de produção. E aí tem várias primeiras coisas aqui, né? Primeiro o riser rígido desacoplado de catenária livre, mais profundo steel lazy wave riser, que eu não sei o que é. E aqui tem uma série de primeiras coisas, né? A primeira separação de gás carbônico associado ao gás natural em águas ultraprofundas, 2.200 metros. Mais profundo poço de injeção de gás carbônico a 2.000 metros, tu tem que injetar gás ou água num lado para empurrar petróleo para o outro. Agora estou atrasado. A capacidade técnica da Petrobras para descoberta de pré-sal, atuação da Petrobras, 5 décadas do investimento exploratório, conhecimento geofísico das bacias, já falei, foco no desenvolvimento de tecnologias, procedimento analítico, elevada capacidade técnica e coragem para correr riscos. Novo paradigma geológico, deslocamento das placas tectônicas. Petrobras descobre óleo sob camada de 2.000 metros de sal. E novo paradigma tecnológico, desenvolvimento de tecnologia de pesquisa, materiais e equipamentos para novas fronteiras tecnológicas. Geólogos da UERJ estimam que a reserva do pré-sal pode variar entre 176 bilhões de barris, com 90% de probabilidade, e 280 bilhões de barris, situando a Brasil entre a segunda e a terceira reserva mundial de petróleo. Você sabe o que significa isso? Olha, por reserva menor são feitas guerras no Irã, no Iraque, no Afeganistão,
Mas nós temos uma vantagem, as mulheres aqui não usam burca, então não precisam fazer guerra aqui para as mulheres não precisarem usar burca, né? Porque é por isso que eles fazem guerra lá, né? Não é pelo petróleo, vamos deixar bem claro, né? Então nós não corremos esse risco. Isso aqui, para mim, é a grande motivação de todo esse problema político e econômico que nós estamos vivendo hoje. Eu queria mostrar aqui rapidamente, né, o que foi o deslocamento das camadas das placas tectônicas, né? Estão vendo aqui, né? América do Sul e África unidas, nesse vazio aqui, ficou 10 milhões de anos com baixa circulação de água, e teve um grande depósito de sal, que então a matéria orgânica que tinha embaixo desse depósito de sal que se transformou no petróleo de pré-sal. Depois, em cima disso, quando as placas tectônicas foram se afastando, né? Sobrou então aqui no nosso litoral aqui, sobrou no nosso litoral o pré-sal, e no litoral da África também já foi perfurado, também tem pré-sal lá também. Continuando, aqui está a estrutura, né? 2 milímetros de lâmina d'água. Aqui está o pós-sal, que era onde estava o petróleo anterior ao pré-sal, que o Brasil tinha, que era 17 bilhões de barris. Depois 2 mil metros de sal. E aqui vem mais uma camada de mais 2 mil metros, onde está o pré-sal, que dá 150 bilhões de barris. Para ter uma ideia, a maior reserva mundial é a Venezuela, com 260 bilhões, a segunda a Arábia Saudita, com 240, e a terceira seria o Brasil, né? Brasil, depois Irã, Iraque, Kuwait, que já em torno de 100 bilhões de barris. Aqui está a área do pré-sal, que eu acho que todo mundo deve conhecer, esse azul. E uma coisa que ninguém sabe, esses manchas verdes aqui são lotes já perfurados no regime de concessão para o pós-sal. Embaixo deles tem petróleo do pré-sal. Então, quem tinha esse lote perfurado aí ganhou um bilhete premiado. Aqui estão os 2 marcos regulatórios do setor de petróleo, a Lei 9478 de 97, regime de concessão. A grande coisa dela é que transfere a propriedade do petróleo para quem extrair. Ainda bem que a Petrobras, por aquilo que eu falei antes, ninguém quer se arrojar a extrair sozinho, porque o risco é muito grande, se associa com a Petrobras. Então, do já leiloado, a Petrobras detém 85%. Então, esse negócio foi um sucesso, a quebra do monopólio, um sucesso, o regime de partilha é uma lorota, porque a Petrobras tem 85% de tudo que está lá. Só que isso, se a Petrobras continuar estatal e do Brasil, muito bem, mas também está pronta para ser levada e leva os 85% embora. Então, disso é que se trata. Está claro isso? Esse aqui criou a ANP, que deveria administrar o setor, e hoje ela é tomada por agentes das multinacionais, importação e exportação de petróleo derivados por qualquer empresa, só que quem faz isso para o Brasil é a Petrobras, porque ninguém vai importar derivado de petróleo por preço menor do que recebe aqui no Brasil, só a Petrobras para fazer isso. Aqui está o regime de partilha, de produção. Restaura a propriedade parcial para a União, participação no óleo-lucro, áreas estratégicas de baixo custo deveriam ser contratadas com a Petrobras sem leilão, Petrobras operadora única, participação mínima de 30%, conteúdo nacional mínimo de 65% nos insumos. Isto aqui é o que está em questão hoje, num projeto de exclusão da Petrobras de operadora única, atribuições legais da Petrobras no pré-sal. Petrobras, como operadora única e participação mínima de 30%, é responsável pela condução e execução das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de desativação das estações de exploração. Projeto PLS, Projeto de Lei do Senado 131 de Serra, exclui a Petrobras como operadora única e participante de todos os consórcios. Emenda do Jucá é um engodo. O CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, poderá entregar a área do pré-sal à Petrobras. Estão vendo aqui que então a Petrobras perde a obrigação legal de fazer isso, que era a única garantia que o país tinha de manter o controle sobre a jazida de petróleo. É isso que estão querendo tirar. Estão dizendo que isso é um ônus para a Petrobras. E é um ônus para a Petrobras,
mas é um benefício para o Brasil, e não tem ninguém defendendo isso. A lei de partilha diz que a área estratégica será entregue à Petrobras. O CNPE não cumpriu esse artigo e leilou o campo de Libra, o maior campo já descoberto há décadas e sem risco. O próprio CNPE não cumpre o que está na lei. Imagina o que vai acontecer. Ou seja, a nossa institucionalidade é muito fraca. E isso está na essência de tudo que nós estamos falando aqui hoje. Petrobras, operadora de pré-sal, as principais razões da importância, né? Primeiro, não há necessidade de novos leilões. O Brasil já tem uma reserva, a Petrobras já tem uma reserva de 60 bilhões de barris. Isso significa autossuficiência por 60 anos. Ninguém no país, do mundo, no mundo desenvolvido, tem isso. E não podemos esquecer, como já foi dito aqui, que exportar petróleo in natura significa exportar emprego brasileiro, significa exportar tecnologia, porque toda tecnologia que a gente não desenvolver aqui, nós vamos comprar de fora e vamos ficar eternamente dependentes. Está aí o futuro do país, um dos futuros países, que é este, que é continuarmos colônia, cada vez pior. E mais a renda petroleira. Então esse item aqui é fundamental. Além disso, né, o controle da União pela taxa de produção e evitar a extração predatória, que as empresas multinacionais fazem isso sistematicamente. A Argentina, que era um país exportador de petróleo, privatizou a YPF e hoje em dia está sendo importadora de petróleo, sendo que as empresas que compraram as reservas argentinas exploraram as reservas, exportaram os lucros de em torno de 15 bilhões de dólares por ano. E agora, o ano passado, a presidente Kirchner, mal como ela estava, ela reestatizou a YPF para a Argentina com o apoio da população, do jeito que ela estava, porque já devolveram quebrado. O petróleo não é uma mercadoria qualquer, não existe substituto compatível para a produção de combustíveis líquidos, petroquímicos e fertilizantes. Conduzir empreendimentos, possibilitar a adoção de política industrial, desenvolver fornecedores brasileiros em bases competitivas e promover tecnologias nacionais. As multinacionais farão isso para seus países de origem. Ou seja, essa pequena coisa aqui significa isso tudo. Vocês estão vendo o panorama do que está acontecendo hoje para o país, dentro de tudo que foi falado antes. Aqui está o exemplo de como é que as coisas acontecem, como é que se desenvolve. Garantir o desenvolvimento tecnológico. A Petrobras recebeu 3 vezes o prêmio Nobel da área de produção de petróleo, graças ao conjunto de sua obra. As empresas mais corruptoras do mundo são as petroleiras, redução na medição de vazão e aumento falso na apropriação dos custos que são ressarcidos em óleo. A operação máxima e a participação da Petrobras nos consórcios permite que a maior parcela dos resultados econômicos sejam destinados para atender a necessidade de garantir a qualidade de vida dos brasileiros. O petróleo produzido seja propriedade da União, garantindo enorme vantagem geopolítica e estratégica para o país no concerto das nações. A Petrobras detém tecnologia, capacidade operacional e financeira para liderar a produção visando o desenvolvimento sustentável do país com justiça social. O que é a argumentação? Trazer multinacionais para cá, para trazerem tecnologia, para trazerem condições de operação. Quer dizer, é uma mentira. Promover a geração de mais empregos, obviamente. A Petrobras garante os 65%, as petroleiras, além de não garantir os 65%, elas não são multadas porque a ANP alivia as multas para elas. Lei do pré-sal, os riscos são mínimos. Manter a vantagem na comparação aos competidores. A Petrobras é a única que se arriscou a fazer isso, coisa que ninguém mais fez. Conclusão. Petrobras é o exemplo vívido da importância do domínio tecnológico. Ou seja, é possível, até para nós brasileiros subdesenvolvidos, fazermos alguma coisa, desde que queiramos isso seriamente e façamos isso. Só que as nossas lideranças estão a serviço de quem? As americanas estavam a serviço dos Estados Unidos depois de uma revolução. E as nossas estão a serviço de quem? Que é o que está se desenvolvendo hoje lá no Congresso. E eu acho importante esse evento aqui para que vocês entendam que é importante a participação dos engenheiros nisso tudo. Porque o engenheiro, por definição, ele é um resolvedor de problema e construtor. E quando o PIB nacional industrial foi
foi diminuído de 37% para 9%, onde é que estavam os engenheiros no debate, na resistência a isso, que são os engenheiros, os empresários são os grandes prejudicados por isso. Só que os empresários da alta cúpula empresarial que domina a Fiesp, Fiesgs e companhia, que não chega a 2% dos empresários, são eles que dominam, do mesmo jeito que dominam o nosso Congresso, eles não têm interesse nisso. Mas o resto do empresariado, pelo que eu sei, depois das reuniões da Fiergs, eles, na hora da janta, se reúnem entre eles para discutir o que interessa realmente para eles, porque a Fiergs é dominada por esse alto empresariado que vive mamando no governo e não tem interesse, qualquer que seja o governo, são do governo dependentes. Que hoje eu fui descobrir que se chama capitalismo sem risco no Brasil. Esse é o capitalismo que existe hoje aqui no Brasil, para esses caras. Porque o resto dos empresários correm o risco. São evidentes o interesse dos países carentes pela posse das nossas riquezas, o desenvolvimento do Brasil e sua liderança continental é uma ameaça à hegemonia dos países dominantes. A ação política dos governos é fundamental, tanto para promover quanto prejudicar o interesse nacional. Essa ação, sendo conjuntural, sem uma visão estratégica a longo prazo, compromete o país. O que a gente pode fazer? Essa é a grande questão que eu coloco para os meus colegas engenheiros, para os meus colegas universitários, que é quem vai ter o poder de mudar as coisas daqui para frente. Fazer mais do que a minha geração fez. Fez muito, mas agora está sendo massacrada instantaneamente, com uma mídia que prega um ódio entre nós, que é um absurdo. A entrada de operadoras estrangeiras na exploração do pré-sal é desnecessária. O Brasil já tem autossuficiência para garantir para 60 anos, comprometendo o futuro de todos os brasileiros. A Petrobras, operadora única de todos os consórcios e comandada pela União, é peça-chave para o desenvolvimento tecnológico e do parque industrial do país. Uma única forma de evitar o futuro miserável que foi legado aos países que entregaram o petróleo para os interesses internacionais, haja visto Angola, Nigéria e companhia, que são países miseráveis quando terminou o petróleo. Por quê? Porque o afluxo de dinheiro do petróleo faz com que a gente compre tudo produto acabado e acabe com a produção nacional. E quando termina o petróleo, nós ficamos sem petróleo e sem o dinheiro correspondente, ou seja, ficamos na miséria e continuamos dependentes dos interesses maiores. É chegado o futuro do eterno país do futuro. A hora é agora. Muito obrigado. E eu queria deixar para vocês aqui, a fonte de informações é essa aqui, ó, a IPET Direto, a IPET.org.br, que está disponível para vocês se manterem informados sobre o assunto petróleo no Brasil, no mundo e a importância disso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Agora a gente vai abrir um espaço para perguntas. Como a gente está, a mesa já começou tarde e a gente está com o tempo um pouco apertado, a gente vai abrir só um bloco com 5 perguntas, tá, gente? Qualquer coisa, é bem disputado. Qualquer coisa, encontrem o pessoal ali fora depois, perguntem, mandem e-mail, tá? Então tá, você levantou primeiro e já pode... Tá. Mas não tá ligado. Agora tá ligado. Não, tô vendo se tá ligado só. Gente, boa tarde. Eu sou Laís, sou da Unicamp, sou da Repus também. Vou tentar falar rápido, mesmo que eu queira falar bastante, exatamente para respeitar essa quantidade de pessoas. Acho que se der, a gente fala todo mundo meio rapidinho para garantir
o debate, né? Eu estou sentindo um pouco de falta de debate, que eu acho que sempre é a hora mais rica. Mesmo que a mesa tenha sido muito boa, essa plateia a gente não junta nunca. E esse debate poderia ser muito, muito interessante. Esse aprofundamento que a gente faz a partir das nossas percepções é muito valioso, nos Enet sempre foram. Então, sei lá, pensar nisso. Eu vou falar, e estou virado para vocês, porque a minha ideia é falar com os engenheiros e as engenheiras mesmo, também com a mesa, mas principalmente com vocês, e vou começar falando de um assunto para chegar no que eu quero falar. Vou começar falando de feminismo, mas não é sobre ele que eu quero falar, mas eu vou explicar por quê. Quando eu olho para a mesa e vejo que a gente não tem mulheres como convidadas, eu penso na primeira pergunta, que é a pergunta mais conhecida dos estudos feministas da ciência e tecnologia, que é uma área acadêmica, um campo consolidado e tal. E a primeira pergunta que a gente faz sempre é: por que tão poucas? Por que somos poucas? Essa é uma pergunta que já foi respondida à exaustão. Ela continua sendo um problema, mas ela não é suficiente. A pergunta principal que a gente deveria fazer é: faz diferença não ter mulheres? Se tivéssemos mulheres, seria diferente? E aí eu posso expandir essa pergunta. Se tivéssemos negros e negras, seria diferente? Se tivéssemos indígenas, seria diferente? E a minha resposta é com certeza absoluta. Porque eu entendi essa mesa... Eu entendi essa mesa como um convite para a gente discutir dependência tecnológica. E eu acho isso muito importante. Mas a gente ficou aqui em cima, na área, numa visão macro da economia, que é uma sabedoria da economia, que é importante, que a gente deveria se aproximar dela, com certeza. Mas a gente tem outras coisas. Eu senti um pouco falta da gente falar independência e desenvolvimento a partir dos sujeitos, ou de quem sofre as consequências desse desenvolvimento. Então, eu me pergunto, se a gente fala de tecnologia nacional ou de desenvolvimento, atrelando isso a um sujeito, homens, mulheres, indígenas, quilombolas, agricultores, agricultoras, faz diferença? A gente vai falar da mesma tecnologia? A gente vai medir desenvolvimento a partir da mesma régua? A gente vai medir desenvolvimento a partir de investimento em ciência e tecnologia ou de patente? É isso? Como é que os Estados Unidos gastam seu dinheiro com ciência e tecnologia? Com desenvolvimento de indústria da guerra. Quase 70% do investimento de ciência e tecnologia dos Estados Unidos é guerra. É isso que a gente quer? É esse desenvolvimento? A gente quer chegar nesse lugar? E eu acho que talvez para a mesa isso seja óbvio, porque quando a gente fala de subdesenvolvimento, a gente não fala de uma etapa do desenvolvimento. A gente nunca vai chegar nesse desenvolvimento tido como bom, porque eles têm um tipo de desenvolvimento e eles propõem a régua que mede o que é desenvolvimento. E eu quero chegar num desenvolvimento que seja completamente diferente a esse. Na guerra do capitalismo, eu não quero ganhar. Eu quero ganhar outro jogo. Eu quero um desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, com equidade de gênero, enfim. E por aí vai. Poderia falar muitas outras coisas. Tem uma autora, por exemplo, que vai discutir a ideia de desenvolvimento a partir das relações de gênero, Vandana Shiva, não sei quem conhece, mas é uma autora que, por exemplo, poderia nos ajudar muito sobre isso. A gente poderia falar da relação Sul-Sul, a gente poderia falar da nossa unidade latino-americana, a gente poderia falar de várias coisas que eu acho que, infelizmente, ficou de fora. E quando a gente está falando de engenharia popular, essas coisas não tem como ficar de fora. A gente tem que ir para esse mundo macro da economia, mas a gente conecta isso com os seres humanos, com o cuidado da vida e com relação com a natureza, e por aí vai. Então, enfim, falei rápido para mais gente falar. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Letícia, eu faço engenharia química lá no UFRJ, sou do diretório acadêmico. Eu lembro quando eu entrei na faculdade de engenharia química, falavam muito que eu tinha que aprender a falar alemão, porque o lugar para você fazer pesquisa, você desenvolver tecnologia na área química, na área da engenharia, era a Alemanha, era a Europa. E isso é um discurso que a gente compra muito na engenharia, né? Um discurso que a galera da minha turma, a galera da faculdade, acredito que não seja só lá na UFRJ, mas no Brasil inteiro a gente acha que a gente tem que ir para fora do Brasil para, de fato, desenvolver o nosso potencial como pesquisadores, como engenheiros, como cientistas, né? Isso mostra como a gente naturaliza essa questão da dominação da tecnologia que tem sobre a gente, né? Como a gente acha que
o Brasil não é o local que a gente vai desenvolver tecnologia. E como as falas nas mesas colocaram muito bem, fica bem claro que a dominação tecnológica é uma dominação política. Não é uma coisa desvinculada da situação política do país, da situação econômica. A gente tem um papel que a gente ocupa na divisão econômica da produção internacional e faz com que a gente tenha que ocupar um espaço que a gente não possa desenvolver a tecnologia, porque a gente tem que ser dependente economicamente dos países imperialistas, né? E eu acho que no momento que a gente vive no nosso país, a gente tem que pensar no que a gente pode fazer em relação a isso, né? A gente vive hoje um processo de um golpe no país. A gente vê o fechamento do MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o que é bastante simbólico. Você vê que uma das primeiras medidas que esse governo interino do Michel Temer tomou foi fechar um ministério que é estratégico para o desenvolvimento do nosso país, para a gente ser menos dependente economicamente de outros países, e esse ministério foi fechado, né? Isso tem um impacto muito grande no desenvolvimento da tecnologia, corte de verbas nas pesquisas, na vida dos estudantes nas universidades, que eles precisam de bolsa de iniciação científica para se manter. Isso tem tudo está interligado, né? E o quanto que as universidades públicas são fundamentais no desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Tanto as universidades públicas como a Petrobras. Esse processo que a gente vive de privatização da pesquisa dentro da universidade faz com que a gente não tenha autonomia para pesquisar o que, de fato, vai melhorar a vida do povo. E a gente passa a pesquisar o que vai dar lucro para as empresas. Então, essa questão da conjuntura, essa questão da privatização da universidade, a questão da privatização da Petrobras, o que é o SEMPES, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o que a Petrobras não faz de pesquisa que desenvolve não só na área de petróleo e gás, mas na área de energia, na área tecnológica no geral. Então, acho que é papel de todo mundo que está aqui, dos estudantes, não só de engenharia, mas de todas as áreas, dos profissionais, a gente tem que se unir, se organizar para lutar contra isso e, de fato, entendermos que nós somos os agentes de mudança do papel da engenharia do nosso país. Então, acho que fica aqui o recado que a gente tem que fazer daqui para frente. Obrigada, gente. Gente, boa tarde. Sou Felipe Muniz, sou estudante de engenharia naval na UFRJ. Tentar ser bem rápido também, que me peguei numa reflexão aqui que acho que foi o Daniel, né? Eu sou ruim com nomes. Não, então perdão, foi o Jorge que trouxe pra gente, perdão, eu confundo nomes, desculpa. Trouxe pra gente, que foi quando ele perguntou, né? Por que o empresariado brasileiro não investe em ciência e tecnologia, né? Não cria esses parques tecnológicos, não traz para a gente essas coisas. E aí eu me peguei numa reflexão, que é desde essa teoria que está sendo muito pregada aqui, da dependência tecnológica, desse imperialismo tecnológico que foi chamado aqui também. Eu peguei uma outra teoria também, que foi muito aprofundada pelo sociólogo brasileiro, franco-brasileiro, Michel Louvi, que é a teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Quando a gente trabalha com essa análise, a gente vê claramente que o brasileiro, o empresariado brasileiro, não tem interesse nesse desenvolvimento porque não existe um Estados Unidos, não existe uma Suécia, uma Finlândia, uma Alemanha, sem existir um Brasil, sem existir um Congo, sem existir Filipinas, Malásia. E eu pego isso por quê? Porque a gente, de fato, tem que ser periférico para esse sistema conseguir se colocar aí. E isso se amplia, a gente vê essa dependência da tecnologia muito clara, quando a gente tem que colocar as nossas lutas aqui, a nossa luta hoje pela dependência tecnológica, né, pela independência brasileira, numa luta pela defesa da Petrobras estatal, sendo a Petrobras uma empresa de exportação de commodities, e que é justamente o que a gente defendeu aqui durante toda a nossa conversa, que não basta a gente fazer uma política de tecnologia, uma política de ciência para o Brasil, sem a gente romper com esse processo, que é um processo aí, colonizador, que o Brasil exporta commodities, exporta soja, exporta petróleo, exporta minerais. Então, acho que vai nesse sentido, né? A gente deixar de ser um país exportador de recursos naturais, que a gente passa a desenvolver ciência nacional mesmo.
E eu acho que nisso passa para a gente também repensar o que é Petrobras, repensar a nossa matriz energética, e eu estou muito ansioso para essas próximas mesas aí nesse sentido de energia. E por isso, para concluir, eu acho que é isso, né? Reforçar o que ele falou. Não adianta a gente ter